Você tem o mundo todo aqui. Você só tem que enxergar além do que vê. Filho, quer ir na igreja comigo? Ah, Senhor, eu te peço. Conduza meu filho por bons caminhos. Milú, olha isso. Se você liga pra alguma coisa, lute por ela. Se bater numa parede, atravesse ela. Acredita em milagres? Eu vou operar. Pedro, não se deixe desanimar. Pois sabe que o verdadeiro herói nunca perde a esperança. Esse é só o início dessa grande jornada. Eu estou preparado, para muita emoção, mais uma vez, para muito aprendizado. Não adianta você me dizer que tem fé se você não pratica essa fé. São 16, 17 mães que decidiram cancelar o aborto porque a Brasil Paralelo levou uma história de esperança. Eu não sabia se a gente ia passar necessidade, se a gente ia passar fome, mas eu sabia que eu precisava assumir essa responsabilidade. A maternidade é uma escola de guerra ao egoísmo, uma estrada de amor que corta o terreno da exigente missão confiada a nós. Se é o momento de você brincar com seus filhos, desliga o celular. E o casamento também nunca mais será o mesmo, sabe por quê? Porque ele vai ser muito melhor. Cultivando tradições e o legado familiar. Estar na Brasil Paralelo é estar em família. Uma maravilha isso, né? E de fato eu tive essa experiência. Eu sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico, sou terapeuta de casais. Já fiz parte de alguns programas aqui da Brasil Paralelo. Já fiz parte do Conversa Paralelo, já participei do Travessia da Família e do especial de Natal. E eu posso garantir que a minha família está sempre por aqui. A gente ama poder assistir a Brasil Paralelo em família, porque hoje em dia é um negócio difícil da gente conseguir achar bons conteúdos. Já é difícil a gente se permitir colocar os filhos na frente de uma tela, né? E ainda acreditar que essa tela não vai estragá-los é ainda mais complicado. Mas é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu tenho certeza que esses convidados que estão aqui vão poder ajudar muito vocês a discernir um pouquinho, entender melhor o que é o certo, sabe? O que a gente pode fazer para melhorar a educação dos nossos filhos, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa família como um todo. Sobretudo, utilizando este meio, que é o meio audiovisual, telas, etc. Né? E para eu poder conversar um pouquinho, né, aqui hoje nesse bloco maravilhoso sobre as famílias, eu quero apresentar 3 amigos. Todos os 3 aqui presentes são meus amigos, eu os amo muito. Né? O Carlos e a Mariana são pais de 12 mais 1. São pais de 12 mais 1. Ou seja, como todo bom brasileiro, eles sempre estavam esperando e aguardando ansiosos pelo 13º e agora ele está aí, né? Exatamente, é um prazer estar aqui contigo também, entre amigos, entre família. E eu sou o Carlos, sou empresário e sou pai de 12 e agora marido da Mariana esperando mais 1. E eu sou a Mariana, sou a esposa do Carlos. E sou mãe de 12 crianças esperando o meu 13º muito feliz. Incrível.
Eu e a Thaís, nós somos pais de 4 e temos 2 no céu. Mas não sei se a gente chega até vocês, mas a gente vai tentar. eu prometo que eu vou me esforçar bastante. Bom, além disso, Alan Carrion, meu irmão, meu amigo, catequista e escritor, conta um pouco. Primeiramente, uma alegria estar aqui, poder conhecer vocês pessoalmente. A gente só se conhece pela internet, só se vê pela internet, né? Meu nome é Alan Carrion, tenho 30 anos, sou pai de 2, né? Pai da Tereza e do Pedro, que estão em casa. Por enquanto. A gente está só começando os trabalhos, né? A gente tem que encher a Brasil Paralelo de crianças olhando as produções. E é uma alegria muito grande estar aqui, né? Com essa empresa, essa família. Brasil Paralelo tão grande, tão maravilhosa, assim, que a gente vem trabalhando junto, né, desde o ano passado, e estão sendo momentos muito marcantes para mim e também para minha família, porque quando a gente produz o conteúdo, né, a gente também produz conteúdo na internet, nossa família é a primeira a consumir, né, então quando a gente produz conteúdo de qualidade, a gente também agrega qualidade para dentro de casa, e que bom fazer isso junto com a Brasil Paralelo e com os amigos aqui. Perfeito, que bom. Inclusive, eu queria começar perguntando disso, você acabou de falar, né? Quando a gente produz conteúdo, nossa família acaba sendo uma das primeiras a consumir. Como é que vocês abordam essa questão de consumir conteúdo de internet, telas, filmes? Vocês trabalham isso em casa? Vocês utilizam dessas ferramentas? Como é que é isso? Bom, na nossa família, quem é responsável por pesquisar tudo que a gente vai assistir é o meu marido. Então ele sempre faz uma pesquisa bem minuciosa, né, amor? Faz uma curadoria. Ele faz. Exatamente. E é isso que a gente busca nessa parceria mesmo, né, Jorge? Que, no fundo, nós, para termos uma boa plataforma, para a gente ter, enfim, um bom funcionamento, a gente precisa de bons parceiros e bons curadores. Então, a gente estava vendo alguns conteúdos aí, por exemplo, da BP, que são disponibilizados para as crianças, e a gente tem certeza que são conteúdos que a gente vai poder assistir junto com os nossos filhos de forma construtiva. Isso vai criar o quê? O que o Daniel Coyle, no Equipes Brilhantes, chama de deixas de pertencimento. Olha, filho, eu gostava muito do Tintim. Eu assistia Tintim, aqui tem tais valores, enfim, eu me identifico com isso, faz parte da minha infância, e eu queria que você conhecesse também. Então, porque ele é um cara que sempre busca determinado resultado, ele vai em busca da verdade sempre, enfim. Então, acho que essa questão da gente conseguir, como você falou, o audiovisual positivo, né, que é esse audiovisual que faz com que as crianças tenham já muito mais tempo para elas poderem virar pensadores críticos, entenderem um desenlace, né, entenderem que existe uma trama, que existe realmente assim uma riqueza nessa história, e eles conseguirem interpretar e trazerem para a vida deles, é muito importante. Perfeito. O Alan, você fala muito no meio religioso, né? Você fala muito para esse pessoal. E hoje em dia achar conteúdo de qualidade, sobretudo que aborde essa questão, é muito difícil, né? É muito difícil. A gente tem muito conteúdo antigo, na época que as produtoras ainda valorizavam a religião, e ver essa retomada hoje com o que a Brasil Paralelo vem fazendo, nos trazendo um catálogo incrível de confiança, né, que é a confiança que os pais precisam, né? Nós estamos aqui como pessoas que produzem conteúdo e a gente tem um background já bem estabelecido. Só que a gente precisa falar para pessoas que ainda não têm esse background. E poder contar com empresas que nos deem esse apoio facilita nosso trabalho, né? De poder indicar streamings, por exemplo, como o da BP, de olhos fechados, sabendo que aquilo que as famílias estão recebendo, que ainda não tem um conhecimento ou um background tão grande de pesquisa, né? Saber, o Alan assiste isso, eles assistem isso, a Mariana e o Carlos assistem isso, o Dr. Jorge assiste isso. Então significa que eles, como pessoas que cuidam da sua família, estão me indicando isso, significa que é um conteúdo que eu posso também passar para os meus filhos. É uma jornada complicada. A minha esposa brinca comigo até hoje, né? Porque eu assisto Chaves e Chapolin. Eu tenho 30 anos e ainda assisto Chaves e Chapolin. Por quê? Porque é algo que eu tenho a certeza que não é um humor que vai fazer a minha filha assistir e sair dali, com perdão da palavra, idiotizada, né? Não, ela vai conseguir dar risada com algo que é para dar risada, né? Não levá-la a ter um pensamento totalmente contrário daquilo que nós como pais queremos para os filhos ao permitir, né, assistir telas, né? A questão das telas hoje ela está muito
em voga, a gente debate muito como assistir, como dar telas para os nossos filhos, mas não é só no tempo de tela, mas o que naquele tempo de tela que eles estão podendo assistir, o que eles vão estar assistindo de verdade. Estão consumindo, É né? isso Esse daí. é o problema. É isso que eu queria te perguntar. Mano, você tem 12, vai ter 13. E assim, eu gosto de escutar opiniões de pessoas que realmente estão com a mão na massa. Que alguém levantar a bandeira e falar, telas de jeito nenhum. Talvez com um filho, talvez você consiga levantar essa bandeira por um tempo, com 12. Qual que é o papel da tela? Ela existe, esse papel da tela na criação dos filhos? Assim, da minha casa, como é que a gente funciona, tá? Assim, eu não sou zero telas, até porque eu acredito muito que você precisa dar capacidade para o seu filho pensar. Perfeito. E você deixando o seu filho zero telas, você concorda que ele nunca vai ter o discernimento do que é bom e o que é ruim? Perfeito. Então, várias vezes eu estou assistindo um conteúdo com as crianças e aí tem alguma coisa que me incomoda, eu volto à cena do filme e aí eu fico prestando atenção, eu pauso, eu explico para eles o que está acontecendo e falo, a partir de hoje não assistiremos mais este conteúdo porque não serve pra gente. Então, eu sempre eu gosto de debater com as crianças dos filmes que a gente assiste. Então, Mãos Talentosas, que eu assisti com todos, foi um filme que gerou muito debate com as crianças, especialmente para poder estimulá-los na leitura. E depois que a gente assistiu ele, as meninas começaram a ler muito mais em casa, não foi, coração? Sim, exatamente. Então, assim, eu uso muito as telas ao nosso favor. Eu gosto de fazer sessão cinema em casa, gosto de ter esse momento de cuidado com eles. Porque, no fundo, assim, você assistir Reels, Shorts, conteúdos curtos no YouTube, não vai criar nada positivo, não vai criar um vínculo, né? Mas você mostrar, conseguir ter um conteúdo realmente de qualidade, debater e, além do mais, conseguir passar a sua história, é construção. É um uso legal, é um uso recomendável das telas. Então, de fato, é óbvio que nós, no mundo moderno, nós 4, por exemplo, temos uma vida atribulada, mas a gente tem que, né, conseguir, assim como as famílias que estão nos assistindo, saber que isso é tempo importante, sim, porque no fundo a tela ela é muito mais eficiente no que na construção da cultura dos nossos filhos que nós próprios. Perfeito. Então, se a gente não consegue vivenciar, ter esses momentos com eles, e também, né, o que realmente você está assistindo e como você está assistindo, qual é o tipo de linguajar que você está criando, o que você está, né, absorvendo desse conteúdo, é um papel importante, protagonista, né, essencial dos pais. Perfeito. E outra coisa que é muito legal, né, porque quando você dá para os seus filhos a consciência da qualidade do conteúdo quando eles estão assistindo, qualquer coisa que eles veem de errado, eles já param na mesma hora e já vêm me contar, mamãe não pode mais assistir isso porque aconteceu isso, isso, isso. Isso não é legal. E eles não assistem mais. A partir do momento que você coloca 0 telas e você põe essa proibição para o seu filho, você concorda que ele vai querer assistir tudo o que deve e o que não deve? Faz muito sentido isso. Não é, na verdade, não é não permitir que eles toquem o mal, mas fazer com que eles saibam reconhecer o mal. Né? Porque em algum momento eles mesmos terão de fazer esse movimento de escolha, né? Então eles precisam saber identificar. E eu acho que faz muito sentido isso. Eu tenho um pensamento a respeito disso, doutor, que é o seguinte: nós criamos os nossos filhos, não é que a gente cria o filho para o mundo, essa frase eu não concordo, mas nós criamos os nossos filhos para que no momento que eles venham a tomar suas próprias decisões, eles lembrem dos pais. Porque quando o meu filho estiver num colégio, né, e tiver um colega que consome tais conteúdos ou que consome até coisas ilícitas, eu não vou estar junto do meu filho, compreende? E a mesma coisa para a tela, a gente não vai estar o tempo inteiro junto, então a criação que nós damos para ele, aquele background que eu falava anteriormente, ele precisa ser construído junto deles, mostrando para eles o que existe no mundo real, o mundo conectado que eles vão viver, porque querendo ou não, a gente vai tirar um pouco das telas, mas a gente precisa que eles saibam que existe isso. Porque senão chega lá na frente, alguém apresenta para eles como uma novidade que nós ceifamos deles e aquele espírito rebelde de jovem, adolescente, vai estar aflorado nele. Eu vou dizer, meu pai me proibiu disso por quê? Então eu preciso fazer com que meu filho entenda as coisas que existam no mundo para que no momento crucial, que é o momento da decisão, que eu não estarei do lado dele, ele lembre da criação que teve em casa. Eu penso dessa forma, né? Preparar o caminho para os filhos. Isso é educar na santidade, né? Que nós católicos
falamos muito, né? A santidade, ela não é uma matéria de colégio, ela é o testemunho que precede o argumento, né? O testemunho que precede o argumento. Eu falo muito essa frase porque eu entendo isso muito bem, que dentro de casa, eu acho que o primeiro exemplo é sempre o dos pais, né? E se a gente consegue imprimir isso nos filhos, o nosso testemunho real, a gente começa a formar esse imaginário. Só que eles vão precisar de mais substância, eles vão precisar de mais recursos. Inclusive eu quero perguntar para vocês disso, só fazer um pequeno comentário, eu estava vendo ali agora, né? Você que está aqui ligado na Brasil Paralelo, tem muito mais coisa ainda. Tá aparecendo ali o Lucas Scudeler, que vai aparecer, meu amigo, né? Eu conheci o Lucas tem pouco tempo, mas é um cara fantástico. João Mena, meu afilhado, também vai estar por aqui daqui a pouco, né? O Firmino, que eu tô doido para ver. O Firmino é um fenômeno, né? Eu fiquei com vergonha de cumprimentar ele ali, daqui a pouco eu vou lá falar com ele, né? Siqueira Júnior, tem o Bola e o Carioca, tem o Ricardo Ventura, não minta pra mim, então não percam, continuem por aqui que tem muita coisa boa hoje ainda. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Dá pra então utilizar as telas pra formar moral e espiritualmente os filhos? Porque às vezes, e eu me pego nesse conflito, às vezes eu consigo, através de uma boa explicação, né, demonstrar para eles algumas coisas. Só que quando eles assistem um filme, quando eles assistem um documento, quando eles veem a imagem da coisa acontecendo, sabe, parece que é muito melhor, parece que aquilo de fato solidifica melhor. Sim. Como é que funciona isso, vai? Eu sou uma pessoa que eu amo assistir filme com as crianças, tá? Então, ontem mesmo eu estava assistindo com eles, com os mais velhos, A Espera de um Milagre. E na Espera do Milagre você tem os policiais, né, que cuidam lá da área do leito de morte, que tratam os bandidos, mesmo diante do pior crime que eles cometeram, com muita bondade. Perfeito. Com muita dignidade. E isso que eu estava mostrando para as crianças. Eu falei, vocês estão vendo? Não é porque o cara fez algo muito cruel que você tem que maltratá-lo. E é isso que Deus espera da gente. Que nós tratemos todo mundo com esse carinho, com esse amor. Não importa quanto a pessoa te maltrate, que você tem que se responder com crueldade. Perfeito, e na hora aparecia também um outro policial que era muito cruel e batia nos presos. Ele era muito perverso. E aí eu ficava mostrando a comparação. Então eu sempre faço isso com as crianças. Tudo que eu estou assistindo eu sempre trago para Deus, para os meus filhos. Perfeito. Porque eu sou católica. Então assim, eu sempre estou contando histórias de vida de santos para eles. Ou assistindo vida de santos com eles. Porque eu acho isso muito importante para eles conseguirem enxergar que o mal existe. Não tem problema nenhum do mal existir. Sim. Só que a nossa atitude não pode corresponder ao mal. E sim, sempre para Deus. E as crianças, elas são muito visuais, né? Então, ter esse toque, né? Às vezes de mostrar... Por exemplo, a minha filha se chama Teresa. Por que ela se chama Teresa? Porque ela tem toda uma história relacionada à novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós temos imagens, né? Como é que ela vai ver a imagem? Como é que ela entende que aquela imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus tem a ver com ela? Ela chega, sou abstrato, eu, né? sou eu. Ela pega a imagem de sou eu. Por quê? Por que ela faz isso? Porque ela tem, já desde os primeiros momentos da vida dela, ela já teve esse contato, e aquilo ali é visual. E as telas, elas são visuais, tanto quanto uma imagem que nós temos em casa, um quadro, uma fotografia. Então é justamente essa questão de poder ter algo produtivo, algo bom, algo que vai alimentar o imaginário dela com coisas boas. Quem de nós aqui não lembra de alguma coisa que assistiu quando pequeno? Eu dei ali o exemplo do Chaves Chapolin, eu tenho uma imagem clara na minha cabeça dos meus bisavós que cuidavam de mim, 6 horas da tarde, todos nós sentados na mesa, à mesa, tomando chá da tarde e assistindo Chaves Chapolin. Isso nunca vai sair de mim. E qual que é a imagem que eu tenho dos meus bisavós? A imagem do afeto, do cuidado, de um relacionamento que gerou filhos, que gerou amor, que teve frutos. Se isso ficou incutido em mim e está incutido em mim há 30 anos, eu preciso entender que, por mais que os tempos sejam outros, o ser humano continua o mesmo. Perfeito. Então isso vai ficar nos meus filhos. Então... tem coisas que não mudam, né? E você falou da sua filha, a gente tem algumas filhas, todos os nossos filhos têm nomes de santos, né? E a Maria Madalena, então toda vez que tem a passagem que Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi a primeira a chegar, existe uma discussão lá em casa, porque ela foi a primeira a ver Jesus. E ela fala isso como se ela realmente estivesse ali. Como se ela estivesse lá. Como se ela tivesse vivenciado, sabe? Não, exatamente. E essa questão, como vários aqui têm essa preocupação, né? Primeiro, a gente coloca os nossos filhos nos colégios, a gente tem também essa preocupação de colocar em bons colégios, mas muitas vezes a gente não sabe o que é passado ali.
Então a gente precisa, obviamente, passar a nossa noção de beleza, né? A nossa noção realmente do que é atraente, do que também é o argumento, a história que fecha. E de como eles... Porque os meus filhos, por exemplo, sempre que existe uma história assim, que às vezes eles ouvem por aí e não fecha, eles chegam e perguntam pra gente, né? Sim. Pô, mas fulano tá com, sei lá, tá com tal modinha, fulano tá acompanhando tal série. É legal, não é legal? Eu não gostei tanto. Falta um quê de verdade aí, Perfeito. né? E eu acho que no fundo, a gente até, às vezes tem falas que a gente sabe de filmes, né, de cor que a gente gostava, tem, sei lá, filmes de esporte, por exemplo, que trazem muito essa questão da garra, da superação e etc. E no fundo, eles fazem parte da formação da nossa identidade. E uma coisa que eu acho bem interessante falar aqui é, a partir dos 12 anos, até mais ou menos o final da adolescência, e 17 anos, é quando realmente os jovens vão se identificar, vão formando, né, aquilo que eu gosto, né, aquilo que realmente eu me identifico com tal coisa, eu pertenço a tal grupo, eu acho que tal coisa faz sentido. Então, no mundo de hoje, onde a gente não tem mais a cultura do mainstream, mas a gente tem um monte, às vezes, de séquitos, de grupinhos diferentes, é muito importante realmente que a gente possa apontar um caminho seguro, né? Porque a gente sabe que os nossos filhos, eles podem errar, mas o coração deles vai conhecer o que é a verdade, o que é o bem, e, cara, poder se refugiar nesses lugares, né? Perfeito, perfeito. Não, eu acho que isso que vocês estão falando faz muito sentido. Quando a gente olha sobre a dinâmica da psique humana, né, a formação do caráter, isso que você falou, né, sobre esses gostos, esses perfis, esses padrões, eles vão ser criados até mais ou menos ali os 13, 14 anos de idade, e a arte, a exposição à arte, ela é muito fundamental para essa formação. Né, desde muito pequeno, até na escola, né, vocês vão se lembrar disso. A professora, ela quer ensinar alguma coisa, ela transforma aquilo numa musiquinha, né, porque a arte, ela tem um poder ordenador. Quando ela ordena o símbolo, aquilo é mais facilmente gravado no nosso inconsciente. A gente consegue, de fato, colocar aquilo no nosso interior e se lembra por muitos anos, né? Tem música, igual você falou, você lembra da cena do Chaves, né? Eu me lembro da primeira vez que eu assisti o filme de Padre Pio, o quanto aquilo mexeu comigo. Eu devia ter uns 11 anos de idade, mas mexeu completamente comigo. Gerou uma transformação, assim, incalculável dentro de mim. E eu lembro com clareza o filme acontecendo. Então, eu acho que já ficou muito claro que a ferramenta... ela não pode ser negligenciada. A questão é saber utilizar bem, então, uma ferramenta, né? Porque é difícil a gente conseguir expor os nossos filhos ao mal sem gerar-lhes um mal. É muito difícil isso, E talvez saber achar o lugar certo, né? Um bom conteúdo audiovisual, etc., seja a grande saída. A minha pergunta, assim, são duas, na verdade. Como é que vocês escolhem o lugar? Ou seja, Brasil Paralelo, a gente já tem um desses exemplos, né? Como é que vocês fazem? Vocês escolhem um lugar, vocês vão atrás de uma coisa? É sempre a curadoria ou vocês acabam confiando nessa curadoria a outra pessoa também? E o tempo também? Porque às vezes a rotina de casa, às vezes se precisa um pouco, é só no final de semana. Como é que vocês se organizam nisso? Bom, em casa com 12, você imagina que a televisão é disputada, né? Até porque eu só tenho 2 televisões na nossa casa justamente por isso. Para que as crianças aprendam a dividir. Então, se eles querem assistir algo, eles vão ter que assistir no coletivo. Então, vai assistir todo mundo junto. Então, toda vez que a gente quer assistir um filme novo durante a semana, obviamente, a gente não tem um período longo. Então, normalmente, eu coloco o filme para a gente assistir em seriados, pouquinho cada dia. E aí, cada pouquinho que a gente está assistindo, a gente está conversando, estamos debatendo do filme. Então isso é muito importante, porque é o seguinte, nossos filhos, assim, gente, não dá para colocar eles dentro de uma bolha. Perfeito. E jogar no mundo. Porque na hora que eles saírem daquela bolha, você concorda que eles vão virar e falar, cara, por que minha mãe e meu pai me enganaram a vida inteira? O mundo não é tudo isso, o mundo é legal. Sim. Só que quando você dá o discernimento, tá? Como eu disse, nós somos católicos lá em casa, tudo é a base da nossa religião. Então, tudo eu explico para as crianças na base da fé, mostrando pontos de Deus, os pontos divinos. Então, olha, a gente não faz isso porque Deus criou o mundo dessa forma. Então, assim, quando eles veem coisas erradas, eles não fazem nada, eles ficam quietinhos, rezando no cantinho deles, entendeu? Porque é isso, a gente não está aqui no mundo para ficar instigando as pessoas a falar uma mal da outra, né? E é Nossa função é rezar. E é engraçado no cinema, tipo, a gente foi no cinema
um feriado agora. E aí a gente levou as mais novas, então era um filme, era Karate Kid. E aí, então era um filme tranquilo, legal, né? Bastante fanservice e tal. E aí o engraçado é que as mais velhas estavam do lado das mais novas em determinadas cenas de muita violência, então elas fechavam os olhos dela. Sim, você não pode assistir isso. Essa aqui eu já sei que você não pode. Olha como é que elas já começaram a discernir até que o que as irmãs mais novas não poderiam. Podem assistir, né? Então É muito você vê que interessante. elas têm esse cuidado um com os outros, né? Muito Isso que é interessante. legal. Mas aí o que a gente faz, assim, de forma prática é uma dica que talvez seja valiosa, que na nossa casa, como a Mariana falou, nós somos muitos e não são muitas telas. Então tem algumas zonas assim livres de telas. Então, mesmo que seja o celular, um tablet e tal, que praticamente eles nem usam tablet, nada. Seja, obviamente, na hora das refeições, na primeira hora ao acordar ou 1 hora antes de dormir, é uma zona livre de tela. Ou seja, não pode. É uma regra. Exatamente. Nem pai e mãe. Não sobra tempo, né? Como é que eu vou ficar com o celular colocando as crianças pra dormir? É impossível. É impossível. Dar 12 jantar crianças, pra eles. não vai dar. Eu tenho que dar exemplo, né? Então imagina, tá jantando com o celular na mão, como é que eles vão poder falar, mãe, mas você falou que a gente não pode, como você está? Entendeu? Então sempre fica naquela dinâmica. Mas é que eu acho que assim, a gente tem até um outro aspecto interessante que a gente não falou, é que os meus filhos, eu já tenho uma de 13, né? Que é a Filomena, e o Martim tem 12. E eles já são, né, meio criadores de conteúdo da forma deles, entendeu? O Martim super gosta de ficar editando as coisas, criando. Então acho que até nessa parte da gente conseguir dar bons exemplos, de dar filmes clássicos, enfim, boas referências, faz com que eles vão virar, sim, criadores de conteúdo mais rápido do que a gente. Porque, no fundo, a linguagem das telas, a linguagem das redes sociais, é uma linguagem que faz totalmente parte do mundo deles já. Perfeito. É uma forma de comunicação da tribo, por assim dizer. Então, a gente tem que passar isso até para que eles possam mostrar para os outros amigos que já consomem, às vezes, TikTok, Instagram, enfim, Pinterest, outras redes sociais, que também existe uma cultura legal de beleza, de criação construtiva, digo assim, no aspecto de construir a beleza, do que só no aspecto consumista, modinha, dancinha, etc. Perfeito. Então, até nisso, é uma coisa que é um ângulo que eu não observava, mas eu comecei a observar que é tão necessário também. O Alan, você é uma pessoa que produz conteúdo, você tem mais de 700 mil seguidores, né? E faz conteúdo religioso. É impressionante a gente pensar isso, né? É uma quantidade imensa de pessoas buscando conteúdo de qualidade. E você está assumindo essa postura pós-conciliar de protagonismo do leigo. Você vê seus filhos mais no futuro assumindo isso também? Como é que para você foi difícil assumir esse lugar também de produzir conteúdo? Cara, eu comecei a produzir conteúdo com o fã-clube do Rosa de Saron. Quando eu tinha meus, 16 anos, lá em 2012. Aí a página depois se transformou num jovem católico e eu fui crescendo. À medida que eu ia crescendo como pessoa, eu me desenvolvia como católico e me desenvolvia como produtor de conteúdo. Esses dias eu fui fazer a experiência de ver um vídeo meu e eu digo, meu Deus do céu. O tempo faz bem pra gente, faz né? Faz muito bem. Faz perfeição, muito bem. né? Nossa Senhora. Mas aí quando a Tereza nasceu, como a gente não tem estúdio em casa, por exemplo, o meu estúdio hoje, ele é na frente da cozinha, que é o espaço livre que tem em casa. O resto tá tudo ocupado pelas coisas da casa. Sim. Então a Tereza agora, ela, por exemplo, Tereza, o pai vai gravar, faz silêncio. E ela, tá bom. Aí ela fala, fica brincando com o desenho dela, desenha as paredes, né, minha filha? E aí tá as paredes tudo desenhadas. Quando tu fechou o olho, tem uma artista. Parede desenhada. Abstrato. Bastante abstrato, inclusive. E aí, quando eu termino, eu parei de falar, ela fala, terminou, pai? Posso falar? E então ela já tem uma noção, uma ideia do que o pai dela trabalha, né? E eu acho que ela vendo eu falar sobre essas questões religiosas, ela já vai começando a ter esse toque. Até porque o colégio que ela estuda é um colégio religioso, coordenado pelas irmãs de Schoenstatt, né? Inclusive agora, semana que vem, provavelmente nós vamos ter um mar de informações sobre o diácono Luiz Pozobon.
que foi declarado sim. venerável, Venerável, né? isso. Então ele é muito querido pela família de Schoenstein, então provavelmente ela já sabe. Legal. Então eu vejo que daqui um tempo, como vocês bem falaram, isso faz parte da comunicação, né, dos jovens. E eu vejo que daqui a pouco a forma que ela vai querer falar para os amiguinhos, né, quando ela já tiver contato com o celular, que é uma coisa que a gente evita agora, né? Sim. A gente deixa mais na questão da televisão, mas quando ela tiver esse contato, dela falar dessas coisas, porque é o que ela vive em casa. Não digo que somos católicos perfeitos, né? Estamos sempre buscando a perfeição, mas na medida que a gente consegue dar esse testemunho para ela e ela ver e tentar levar para a escolinha, o que me enche o coração de alegria é não ter tido até então uma reclamação da Tereza. Ótimo. Então, por exemplo, tem uma questão de conflito na escolinha. Fulano bateu em fulaninho, nunca se ouviu falar da Tereza revidar, nunca se ouviu falar da Tereza empurrar. E a Tereza, ela entende hoje que fulaninho empurrou. Não pode empurrar, fulaninho, ela fala. Né? E tudo isso, né, voltando para a questão do conteúdo digital, no momento em que ela souber comunicar e quiser comunicar isso para o outro, ela vai comunicar primeiramente a vida dela. Né? Porque crianças são puras. Né? Então, no momento que ela comunicar essa pureza, então significa que aquele trabalho que o pai dela começou 10 anos antes dela nascer, teve um efeito. E eu acho incrível, acho que com vocês também deve ser bem dessa forma, né? Mas eu comecei como um jovem, então o público jovem cresceu comigo. E os jovens de hoje em dia, eles consomem conteúdo religioso de outros jovens que inicialmente foram formados pela primeira geração dos criadores de conteúdo, da qual eu tô ali, né? Eu não fui o primeiro youtuber, mas fui um dos primeiros instagrammers, digamos assim. Sim. E eu acho muito legal, por exemplo, eu vou num evento maior, quem me abraça são as mães, as avós. E aí quando vem um jovem para me abraçar, minha mãe te ama, minha avó te ama, e tira foto, e aí começa a me seguir, eu te encontrei e tal. E aí é uma bola de neve que ela não termina. E aí uma coisa que eu estava lembrando, enquanto vocês falavam da curadoria, né, de como que a gente pensa, provavelmente nós 4 já alugamos filme em locadora. Ah, sim. Muito. Né? Então, como que era a forma da gente assistir filmes e ter essa curadoria antigamente? Era ir com os filhos na locadora e escolher o filme junto com eles. Nós vamos escolher esse por isso, isso e aquilo. Nós não temos um controle do que cada streaming vai colocar na sua plataforma. Sim. Por isso que a gente precisa avaliar os streamings. E não é à toa que nós estamos aqui com o Brasil Paralelo hoje, né? Nesse sentido de saber que se um dia eu sair de casa, assim, pra ir comprar água no mercadinho da esquina e minha filha ficar com o controle remoto, ela sabe qual é o streaming que ela tem que tocar. Perfeito. Ela não vai abrir um concorrente vermelhinho que tem um monte de bobagem para assistir. Sim. A gente espera pelo menos isso. Né? E no fundo, como o doutor colocou, que a moldagem, a criação, o fortalecimento aí do caráter, a gente pode ficar muito tranquilo, porque a verdade, ela ilumina, né? A gente está sempre, enfim, protegido pela verdade. A verdade, cara, ela é sentida, bem ou mal. Né? Então, isso para os nossos filhos, acho que é muito importante, porque normalmente você quer o quê? Você quer ter esse viés de conformidade. Às vezes eu quero ficar junto com o grupinho e o grupinho tem tais. Só que quando você tem essa possibilidade de ter conteúdos validados e, além disso, de ter pessoas que, né, comungam dos seus valores, e você tem um pertencimento, uma tribo, faz toda a diferença também, né, para essa construção, né, que a pessoa está fazendo. Porque uma coisa você fala assim, cara, eu sou um peixe fora d'água, onde eu habito aqui, tipo, ninguém pensa igual a mim. Agora você conseguir estar tranquilo, assim, ter esse conforto de, porra, tem várias outras pessoas que pensam igual a mim. Inclusive, um testemunho engraçado, a gente tem uns compadres assim, e aí, são assinantes aqui da Brasil Paralelo também, e eles moravam em lugares completamente diferentes do Brasil, né? E aí eles foram tendo esse match, né? De realmente ter interesses em comum, formação em comum. E aí o meu compadre, que é da Bahia, casou com a minha comadre, que é lá do Rio Grande do Sul, porque eles foram vendo que realmente eles comungavam. Então, cara, é realmente um fenômeno que faz muito sentido, né?
Acho que é isso, assim, acho que a mensagem que fica não é sobre abrir mão da ferramenta, né? Eu acho que na criação de filhos hoje seria, inclusive, de alguma maneira negligente e maldoso a gente não abrir a possibilidade de telas, mas é saber utilizar a ferramenta de forma adequada. Eu acho que a Brasil Paralelo tem sido uma mão na roda, né? Tem sido um verdadeiro anjo da guarda nesse sentido da gente conseguir realizar bem isso. Que maravilha. Bom, pessoal, eu acho que vocês... acho que deu para dar esclarecida nesse tema, né? Fiquem por aqui que ainda tem muita coisa. Acabei de ver ali, cara, o Nicolas Ferreira. Eu acho que eu vou conseguir tirar uma foto com ele hoje. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Minha mãe me mandou mensagem e falou: tira foto com o Nicolas. Mas fiquem por aqui, tem muita coisa para rolar ainda e eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar, tá bom? Foi um prazer imenso. Obrigado, meus amigos, estaremos juntos aqui. E fica com a Brasil Paralelo.